Vamos conversar sobre sonhos? Todos temos pensamentos que nem sabemos ter. Eles são incômodos ou incompatíveis demais com a nossa personalidade para serem lembrados. Também costumam ser perturbadores, agitando-se sobre a superfície, como a lava de um vulcão. O sonho é a principal estrada para estes pensamentos. A estrada para o inconsciente. Esta é a história de como as ideias de Sigmund Freud sobre o inconsciente foram usadas pelos poderosos na América pós-guerra para tentar controlar as massas. Políticos e estrategistas pensaram que Freud estava a sugerir que ocultos dentro de todos os seres humanos estavam medos e desejos perigosos e irracionais. Eles achavam que foi a libertação destes instintos que levou à barbárie da Alemanha nazista. Para impedir que isto acontecesse de novo, eles procuraram formas de controlar este inimigo oculto da mente humana. No centro da história está a filha de Freud, Anna, e o sobrinho Eduardo Bernays, que inventara a profissão de assessor de relações públicas. Suas ideias foram usadas pelo governo americano, pelos grandes empresários e pela CIA para desenvolver técnicas de controle e manutenção das mentes do povo americano. Os que estavam no poder achavam que a única forma de fazer a democracia funcionar e criar uma sociedade estável era reprimir o selvagem barbarismo que dormia logo abaixo da superfície do cotidiano dos americanos. Parte 2. A engenharia do consentimento. A história começa entre as árduas batalhas da Segunda Guerra. À medida que o conflito se intensificava, o exército americano deparou-se com um número incrível de perturbações psicológicas entre os soldados. 49% dos soldados que deixavam os combates eram mandados de volta por sofrerem de problemas mentais. Em desespero, o exército se voltou para as novas ideias da psicanálise. Eles filmaram o experimento usando câmeras ocultas. Seu relatório diz que você tem dores de cabeça e crises de choro. Sim, senhor. Acho que é o que em sua profissão é chamado de nostalgia. Ou simplesmente saudades. Sim, senhor. Começou pouco depois da guerra. Eu recebi uma foto da minha querida... Me desculpe, não consigo continuar, tudo bem. É a primeira vez que alguém prestava tanta atenção nos sentimentos e nos problemas de gente comum. No centro da experiência estavam psicanalistas e refugiados da Europa Central. Eles trabalharam com psiquiatras americanos para guiar e moldar o projeto. Quando eu vim para a América pela primeira vez, eu trabalhei no serviço psiquiátrico, tentando reabilitar soldados. E eu viajei de trem de costa a costa. Estava muito curioso sobre o que acontecia em todas aquelas cidadezinhas em que o trem passava. Depois de meu tempo no exército, eu sabia exatamente o que as pessoas estavam fazendo nas pequenas cidades. Porque eu vi tanta gente que veio de lá. E eu entendia suas aspirações, suas decepções e por aí vai. Então era como se alguém me convidasse para uma turnê privilegiada ao coração da América. Não estou fazendo de propósito, acredite. Eu acredito em você.
Essas demonstrações de emoção às vezes são de grande ajuda. Espero que sim, senhor. Com certeza alivia o peito. Bem, senhor, para ser honesto, eu estou muito apaixonado com minha namorada. Ela foi a pessoa que me fez me sentir alguém. Com a ajuda dela, eu consegui superar muitos obstáculos. Os psicanalistas usaram técnicas desenvolvidas por Freud para fazer com que os homens voltassem ao passado. Eles se convenceram que os colapsos não eram resultado direto das lutas. O estresse do combate mal acionava suas memórias de infância. Essas eram lembranças dos próprios sentimentos e desejos violentos dos homens, que eles tinham reprimido por serem aterradoras demais. Para os psicanalistas, isto era uma prova esmagadora da teoria de Freud, de que o subconsciente humano era controlado por forças irracionais e primitivas. A Segunda Guerra foi uma experiência destruidoramente, porque revelou o enorme papel do irracional na vida da maioria das pessoas. Agora eu posso dizer que eu aprendi que a proporção entre o racional e o irracional na América pende muito em favor do irracional, de que há muita insatisfação, muito mais sofrimento, é um país muito mais triste do que se poderia imaginar, olhando para as propagandas que se vê. É um país muito mais problemático. A vitória na Segunda Guerra foi celebrada como um triunfo da democracia. Mas nos bastidores, muitos planejadores políticos estavam preocupados com as implicações das análises dos soldados. Eles pareciam mostrar que havia impulsos violentos e irracionais. O que aconteceu na Alemanha pareceu libertar isto. A cumplicidade de tantos alemães comuns nos assassinatos em massa durante a guerra mostrou quão facilmente essas forças podem derrubar e esmagar a democracia. Estrategistas e planejadores políticos, pelo experimento que os seres humanos podem agir muito irracionalmente por causa deste tipo de aglomeração, crueza e emotividade imprevisível. O tipo de caos que vive na base da personalidade humana. Na verdade, pode infectar a sociedade, as instituições, a tal ponto que a própria sociedade se torne problemática. Isso é o que eles achavam que tinha acontecido com a Alemanha, onde o racional e o antidemocrático saíram de controle. Era uma imagem da natureza humana como incrivelmente destrutiva. Eles estavam assustados com a possibilidade dos americanos se comportarem dessa maneira, ou serem capazes de se comportarem assim. Eles queriam evitar que aquilo voltasse a acontecer. Então era preciso um ser humano que pudesse internalizar valores democráticos, de maneira que eles não fossem agitados com as turbulências. E a psicanálise procurava cumprir a promessa de que isto poderia ser feito. Ela abriu novas percepções de como as estruturas internas dos seres humanos poderiam ser alteradas de maneira que eles ficassem mais intimamente ligados e preocupados com a manutenção da democracia. Psicanalistas achavam que não somente entendiam estas perigosas forças, mas que também sabiam como controlá-las. Eles usariam suas técnicas para criar indivíduos democráticos, porque a democracia por si só teria falhado nisto.
A fonte dessa ideia não é Sigmund Freud, mas sua filha mais nova, Anna. Ela fugira com seu pai para Londres antes do deflagrar da guerra, e depois que ele faleceu, Anna Freud se tornou conhecida líder do movimento psicanalítico mundial. Ela via como seu trabalho realizar e via suas ideias aceitas pelo mundo afora. Anna ficou no centro do movimento de Freud porque ela conseguiu se colocar nesta posição. Ela foi reconhecida assim não só por ser sua filha. Ela trabalhou nisto. Ela era um tanto assustadora e não era para mim uma pessoa afetuosa. Não uma tia que podia nos beijar e colocar os braços em volta. Não mesmo. E sua vida inteira girou em torno da divulgação da psicanálise. O próprio Freud via o papel da psicanálise como o de permitir às pessoas entender seus impulsos inconscientes. Mas Anna achava ser possível ensinar aos indivíduos como controlar estas forças internas. Ela veio a pensar assim através da análise de crianças, principalmente crianças de sua amiga próxima, Dorothy Burlingham. Dorothy Burlingham era uma milionária americana que nos anos 20 deixou um casamento falido e trouxe suas crianças para Anna Freud em Viena. Elas estavam sofrendo de terríveis ansiedades e agressividade, mas Anna Freud achava que poderia libertá-las disto, ao mudar o mundo em volta delas. Ela disse que ela poderia entrar e conhecer seu ambiente porque eram crianças. E não têm vidas independentes. Elas poderiam ir falar com os parentes ou a mãe. Poderiam ir para a escola, ela poderia influenciar suas realidades, o mundo exterior delas para que as mudanças em suas vidas as ajudasse e mudá-las como pessoas. Acredito que isso era parte de suas ideias. Ela achava que poderia mudá-los. A partir de sua análise das crianças de Burlingham, Anna Freud desenvolveu uma teoria sobre como controlar os impulsos internos. Era simples. Ela dizia às crianças para se conformarem com as regras da sociedade. Mas isso era mais do que uma orientação moral. Anna Freud acreditava que se as crianças seguissem estritamente as regras da sociedade, quando elas crescessem, a parte consciente de sua mente chamada ego estaria muito mais forte para lutar pelo controle do inconsciente. Mas se as crianças não se conformassem, o ego ficaria fraco. E elas seriam presas das perigosas forças do inconsciente. No caso do meu pai, elas estavam preocupadas com a possibilidade de ele ser homossexual. Então, muitos dos esforços delas eram para evitar ou tentar impedir que meu pai se tornasse homossexual. Se ele iria ou não fazer isso, eu não sei. Por que elas queriam impedir isto? Porque achavam que isto era normal. Não era uma maneira normal de se desenvolver. Elas queriam que ele crescesse pelos caminhos que a sociedade reconhecia como normal. Porque se não fizesse, ele estaria sob o controle de forças que não se pode entender, que nem mesmo sabemos existir. A análise parecia ser um grande sucesso, e nos anos 30 as crianças de Burlingham voltaram para a América. Elas se estabeleceram felizes e casadas nas periferias da cidade. O que eles não sabiam era que suas experiências se tornariam um modelo para um gigantesco experimento social para controlar a vida psicológica da população americana. Em 1946, o presidente Truman assinou a Lei de Saúde Mental Nacional.
Ela surgiu diretamente das descobertas da psicanálise no período da guerra, de que milhões de americanos sofriam com ansiedades e medos ocultos. O objetivo da lei era lidar com esta ameaça invisível à sociedade. Chocado com a grande porcentagem das pessoas emocionalmente instáveis reveladas pelos contingentes da Segunda Guerra, foi aprovado pelo Congresso em 1946 a Lei Nacional de Saúde Mental, que reconhece pela primeira vez que as doenças mentais são um problema nacional. Atentamente consciente dos grandes problemas a serem enfrentados está o Dr. Roberto Félix, diretor deste vasto novo projeto. O principal objetivo do Programa de Saúde Mental é aumentar nossa base de conhecimento científico sobre a saúde mental e sobre doenças mentais. Nós ainda não estamos fazendo isso. Por quê? Porque há muitos poucos trabalhadores qualificados na área de saúde mental. Dois dos principais arquitetos da lei eram os irmãos Menninger, Carl e Will. Will tinha feito as experiências na época da guerra, e agora ele e seu irmão começaram a treinar centenas de novos psicanalistas. Os Menninger achavam que seria possível aplicar as ideias de Anna Freud em grande escala e tanto para adultos quanto para crianças. O trabalho dos psicanalistas seria ensinar os americanos comuns como controlar seus impulsos inconscientes. A psicanálise pode ser usada para fazer uma sociedade melhor. Eles diziam que o pensamento psicanalítico poderia aprimorar a sociedade, porque você pode mudar a maneira que a mente funciona. E você pode pegar os caminhos pelos quais as pessoas fazem coisas danosas a si e aos outros, e alterá-las ao aumentar seu entendimento. E isso era a imagem que a psicanálise trouxe. Que você realmente poderia mudar as pessoas. E você poderia as mudar de maneira quase ilimitada. Nos anos 40 começou um vasto projeto na América para aplicar as ideias da psicanálise às massas. Centros de orientação psicológica foram instalados em centenas de cidades. Eram administrados por psicanalistas que achavam que seu trabalho era controlar as forças ocultas nas mentes de milhões de americanos comuns. Did you have any particular teachers that you liked? Sort? I liked all my teachers except one, I remember. What was the trouble with this one? I don't know, she just scared me most of the time. And holler at me and I'd run outside and vomit. I hate my brother. Loathe him. Despise him. Ao mesmo tempo, milhares de conselheiros foram treinados para aplicar a psicanálise à orientação de casais. E assistentes sociais foram enviados para visitar as casas e aconselhá-los sobre a estrutura psicológica da vida familiar. Por trás disso estava a ideia fundamental de Anna Freud, de que se as pessoas fossem encorajadas a se conformar com os padrões familiares e de vida aceitas pela sociedade, elas teriam o ego fortalecido, elas poderiam controlar as perigosas forças interiores. Quando suas emoções controlam suas ações, isto afeta não somente a você, mas as pessoas à sua volta. Este tipo de tendência se repetir com frequência. Ela pode levar a personalidades permanentemente deformadas. Você pode controlar o calor de suas emoções de maneira que sua personalidade se torne mais agradável. Então esperamos que as pessoas passem daquela experiência para outra mais instrutiva, mais compreensiva e uma personalidade muito melhor controlada. E o controle inclui poder, digamos assim, desfrutar de um jogo de futebol ou futebol americano.
Uma pessoa mais compreensiva e ser racional, mais emocionalmente mais apropriada, os aspectos regulatórios da mente humana estariam realmente no controle, em vez de ser esmagados por nossas paixões e impulsos sombrios. Se a pessoa seria senhor ou servo diante de suas paixões. Eles achavam que o caminho da felicidade era a adaptação ao mundo exterior no qual viviam, que as pessoas podiam ser destacadas de seus próprios impulsos e conflitos neuróticos, que elas não se envolveriam mais em comportamentos autodestrutivos, que elas de fato se adaptariam à sua própria realidade, elas nunca questionariam a realidade. Eles nunca questionariam que poderiam ser de fato uma fonte de males, que de fato não poderão se adaptar, sem comprometer ou sofrer ou forçar-se de alguma forma. Então isto era conveniente aos políticos da época. Para muitas emoções é importante uma personalidade definida. Mas isso era só o começo da ascensão da psicanálise ao poder na América. Psicanalistas estavam para entrar para o mundo dos negócios e usar suas técnicas não somente para criar cidadãos modelo, mas consumidores modelo. O episódio anterior mostrou como o sobrinho americano de Freud, Edward Bernays, foi o primeiro a convencer as corporações americanas de que poderiam vender produtos ao associá-los aos sentimentos inconscientes das pessoas. Mas agora um grupo de psicanalistas estava para pegar o que Bernays começou e criar um novo leque de técnicas de entrar e controlar o inconsciente do consumidor. Eles foram liderados por Ernest. Dichter atuava em escritório próximo a Freud, mas se mudou para a América e instalou um instituto de pesquisa motivacional em uma velha mansão ao norte de Nova York. Este é o Instituto de Pesquisa Motivacional, um lugar dedicado ao intrigante negócio de entender por que as pessoas se comportam da maneira que o fazem, por que compram o que compram, por que respondem à propaganda como fazem. Este é o Dr. Ernest Dichter. Nós não saímos e perguntamos diretamente por que você compra e por que não. O que tentamos é entender a personalidade no geral, a imagem que o consumidor tem de si. Nós usamos todos os recursos das modernas ciências sociais. Isso abre algumas estimulantes técnicas psicológicas para a venda de qualquer novo produto. Como os outros psicanalistas, Dichter achava que os cidadãos americanos eram fundamentalmente seres racionais, que não mereciam confiança. Seus motivos para comprar enraizavam-se em desejos e sentimentos inconscientes. E Dichter queria encontrar maneiras de descobrir o eu secreto do consumidor americano. Ele estava tentando tirar das mentes das pessoas motivações inconscientes que elas tinham para comprar. Elas poderiam ser sexuais, poderiam ser psicológicas, poderiam ser sociológicas, poderiam ser uma busca de status ou busca de reconhecimento. Haviam coisas que as pessoas não conseguiram verbalizar ou não verbalizavam porque eram íntimas demais a elas, eram parte de sua natureza, e elas ficariam embaraçadas de sair e dizer coisas desse tipo. Ele entrevistava as pessoas, mas não fazia perguntas diretas. Ele as deixava falar livremente, como se faz na psicanálise. E isso foi a base. Então ele disse, por que não fazemos uma sessão de terapia em grupo sobre produtos? E Dichter fez uma sala acima de sua garagem. E ele disse que teríamos psicanálise de produtos. Eles poderiam realmente expressar e dizer seus desejos e necessidades. O que nós vamos fazer é experimentar alguns desses temperos.
salad dressing. Bem, vamos ver o que acontece. Esse é o típico riso caseiro. She doesn't follow the instructions. E eles podiam ser observados e vigiados. E outras pessoas podiam comentar, e eles podiam falar sobre isso. E todo mundo podia participar. Ele foi o primeiro a fazer isso. Foi a primeira vez que isso foi feito. E ele tinha um projetor onde se podia ver comerciais Where you could show advertisements. e coisas do tipo, e as pessoas podiam reagir a eles. Ele inventou toda a técnica de explorar o inconsciente em busca de desejos psicológicos ocultos que as pessoas tinham em relação aos produtos. Isto se tornou um grupo de discussão. A inovação de Victor veio com os grupos de discussão que ele fez para os alimentos Betty Crocker. Como muitos fabricantes no início dos anos 50, eles inventaram um novo leque de comidas instantâneas. Mas, apesar dos consumidores terem dito aos pesquisadores de mercado que gostaram da ideia, na verdade eles estavam rejeitando. O maior problema era a massa de bolo Betty Crocker. Dieter fez uma série de grupos de discussão onde as donas de casa falavam livremente sobre a mistura. About the cake mix. Ele concluiu que elas sentiam culpa inconsciente em relação à nova imagem que foi promovida, de facilidade e conveniência. Em outras palavras, ele entendeu que a barreira ao consumo do produto era o sentimento de culpa das donas de casa em relação ao uso deste. Basicamente, queriam facilitar as coisas para si, mas se sentiam culpadas por isso. Então, o que se tem de fazer neste caso é remover a barreira, que no caso é a culpa. Para fazer isso, você precisa dar à dona de casa uma maior sensação de participação. E como se faz isso? Adicionando um ovo. Simples assim? Simples assim. Dieter disse a Betty Crocker que colocasse uma instrução na caixa, indicando que as donas de casa deveriam adicionar um ovo. Isso teria um valor simbólico inconsciente, o fato da dona de casa misturar pessoalmente um ovo como presente para o marido. Isso atenuaria a culpa. Betty Crocker o fez e as vendas decolaram. And the sales soared. Meu bolo está pronto. O consumidor pode ter necessidades básicas que o próprio não entende completamente. Você tem que saber quais são para explorar completamente o consumidor. É errado dar às pessoas o que elas querem. To give people what they want, Ao remover suas defesas, away their defenses, ajudando a remover suas defesas, remove their defenses. parece bem do maior, é quase 10 centímetros em alguns modelos. Longer in some models. O sucesso de Victor conseguiu levar as corporações e agências de propaganda a uma corrida pelo emprego dos psicanalistas. Eles ficaram conhecidos como os rapazes da intimidade e garantiram mostrar às companhias como fazer milhões ao associar seus produtos com desejos ocultos das pessoas. O próprio Dieter se tornou um milionário, famoso por inventar slogans como um tigre no seu tanque. Mesmo o marketing da boneca Barbie veio de um grupo de discussão com crianças. E assim continuou. Mas Dieter achava que isso era muito mais do que somente vendas. Como Anna Freud, ele achava que o ambiente poderia ser usado para fortalecer a personalidade humana. E os produtos tinham o poder tanto de atender desejos em comum como os que os cercam. Era uma estratégia para a criação de uma sociedade estável. Dieter a chamou de estratégia do desejo. Para entender um cidadão estável, você tem que saber que o homem moderno, com frequência, tenta eliminar suas frustrações gastando em sua própria gratificação. O homem moderno está sempre pronto para complementar sua autoimagem, ao comprar produtos que a complementem. Se você se identifica com o produto, ele pode ter um valor terapêutico. Isto melhora sua autoimagem.
your self-image, E você se torna uma pessoa mais segura more secure person. e tem mais confiança para sair ao mundo Suddenly this confidence of going out in the world e fazer o que doing quer what you com want sucesso. successfully. Acreditava-se que isso That would then improve melhoraria a sociedade como um todo, our society. tornando a melhor sociedade do Become the planeta. best society on this planet. No início dos anos 50, as ideias da psicanálise teriam sido introduzidas ao fundo da mentalidade norte-americana. Os próprios psicanalistas se tornaram ricos e poderosos. Muitos tinham consultórios badalados no Central Park, em Nova York. Políticos e escritores famosos, como Arthur Miller e Tennessee Williams, se tornaram pacientes. Estavam procurando não somente ajuda, mas entender as raízes profundas do comportamento humano. Nós fomos procurados. Washington estava interessado no que fazíamos. Escritores importantes, políticos importantes, estavam junto à psicanálise. Tínhamos listas de espera, porque tinha tantos pacientes que queriam ser analisados. Isso nos deu uma certa arrogância. E quando as ideias da psicanálise tomaram controle na América, uma nova elite começou a surgir na política, no planejamento social e nos negócios. O que ligava esta elite era a suposição de que as massas eram fundamentalmente irracionais. Para fazer uma democracia de livre mercado como a América funcionar, era preciso usar técnicas psicológicas para controlar a irracionalidade das massas. Eles, na verdade, achavam que essa elite era necessária porque os cidadãos não eram capazes sozinhos de serem cidadãos democráticos. A elite era necessária para criar as condições que produziriam indivíduos capazes de se comportarem como bons consumidores e também como cidadãos democráticos. Eles não veem suas atividades como antidemocráticas, como solapando a capacidade dos cidadãos para a democracia. Pelo contrário, eles achavam que estavam criando as condições para a sobrevivência da democracia no futuro. Anna Freud nunca pretendeu que sua ideia fosse usada desta maneira, mas ela aceitou facilmente a subida ao poder da psicanálise na América. Ela permaneceu na Inglaterra com Dorothy Burgon. Aparentemente era uma vida tranquila. Ela e Dorothy alugaram um chalé na costa de Suffolk. Mas no verão as crianças Dorothy vieram da América com seus netos. Por baixo da superfície as coisas estavam dando errado. Bob e Meg Burgon, que Anna Freud analisara nos anos 30, sofreram com problemas psicológicos e seus casamentos estavam em crise. Bob bebia frequentemente e Mabi tinha terríveis angústias. A verdadeira razão da visita à Inglaterra era ainda mais uma análise com Anna Freud. O problema é que não parecia bom, não é? Porque aqui está você que está tendo crises nervosas e problemas com álcool. E isso não pega muito bem. Do ponto de vista humano, é claro que não é desejável. Você quer ajudar, mas há também as ramificações de maior alcance. De todo mundo nos círculos analíticos saberem que Bob e Meg são cobaias, eles eram a prova viva de que isso era um processo maravilhoso. Era muita sujeira debaixo do tapete e realmente não aparecia. Quer dizer, essas pessoas têm tal poder e influência que você era muito cauteloso. Anna Freud era uma pessoa muito poderosa. E você, sendo neto
e ela sabendo tanto mais sobre o que acontece na vida dos seus parentes. Não é algo que você vai querer atrapalhar, e você é o resultado de toda aquela situação. Mas ao mesmo tempo nós sabíamos que alguma coisa estava realmente errada. À medida que ela envelhecia, ela se tornava mais e mais imponente. Politicamente, cientificamente, ela não sabia quando parar. Ela era um pouco linha dura. O que ela fazia era sempre a coisa... Ela nunca poderia, que eu saiba, fazer alguma coisa errada ou equivocada. Era o que eu pensava. Mas o poder e influência da família Freud na América estava para aumentar ainda mais. Os políticos estavam para buscar o primo de Anna Freud, Edward Bernays, para ajudar em uma época de crise. Ele iria manipular os sentimentos e medos íntimos das massas para ajudar os políticos americanos na Guerra Fria. Eu não vou dizer, e ninguém pode dizer para você que não há perigos. É claro que há perigos, se não ficarmos atentos, mas não podemos ser histéricos. Em 1953, a União Soviética explodiu a primeira bomba de hidrogênio. E o medo da guerra nuclear e do comunismo tomou os Estados Unidos. Os poderosos ficaram preocupados em como tranquilizar a população. Foram instalados comitês e feitos filmes educativos, pedindo calma diante das novas ameaças como a da radiação. É a falácia de ressaltar 85% da inquietação com a bomba a um agente que constitui somente 15% do potencial destrutivo da bomba. Nesta época, Edward Bernays estava vivendo em Nova York. Nos anos 20, ele inventou a profissão de relações públicas e era um dos mais poderosos profissionais na América. Ele trabalhou para a maioria das grandes corporações e aconselhou políticos, incluindo o presidente Eisenhower. Como seu tio Sigmund, Bernays achava que os seres humanos eram guiados por forças irracionais. A única forma de lidar com o público era se conectar aos seus desejos e medos inconscientes. Bernays dizia que, em vez de tentar atenuar o medo das massas do comunismo, se devia, na verdade, encorajar e manipular este medo, de tal maneira que isto se tornaria uma arma na Guerra Fria. Argumentos racionais eram infrutíferos. O que meu pai sabia sobre grupos era que seriam manipuláveis. Eles são maleáveis. E que você pode tocar seus desejos mais profundos, ou seus medos mais profundos, e usá-los para seus propósitos. Não acho que ele considerava todas aquelas pessoas como tendo um julgamento confiável. Eles poderiam muito facilmente votar na pessoa errada, ou querer a coisa errada, por isso eles tinham que ser guiados de cima. Um dos principais clientes de Bernays era o gigante United Fruit Company. Eles tinham grandes plantações de banana na Guatemala e na América Central. Por décadas, a United Fruit controlou o país através de ditadores amigáveis, o que era conhecido como República das Bananas. Mas em 1950, um jovem oficial coronel Harbins foi eleito presidente. Ele prometeu acabar com o controle da United Fruit sobre o país. Em 1953, anunciou que o governo tomaria a maior parte de suas terras. Era um movimento muito popular, mas um desastre para o United Fruit, e eles foram a Bernays para ajudar a cuidar de Harbins. A United Fruit foi a Bernays e ele entendeu que o que a United Fruit tinha de mudar de algo que era um governo eleito popular, que estava fazendo algumas coisas boas para as pessoas de lá,
para algo que, sendo muito próximo, seria uma ameaça à democracia americana. Isto na época da Guerra Fria, quando os americanos se preocupavam com questões como o terrível vermelho e do que o comunismo poderia fazer. Ele estava tentando transformar isso e conseguiu brilhantemente transformar em uma questão de ameaça comunista muito próxima da nossa costa, tirando a Knightley Floyd como cliente comercial da figura e fazendo-a parecer como uma questão de segurança nacional, de valores americanos sendo ameaçados. Na verdade, Arbenz era um socialista democrático sem ligações com Moscou, mas Bernays conseguiu transformá-lo em uma ameaça comunista à América. Ele organizou uma viagem à Guatemala para jornalistas americanos influentes. Alguns deles não sabendo nada sobre o país ou sua política. Bernays preparou para que eles fossem e encontrassem com políticos selecionados da Guatemala, que disseram que Arbenz era um comunista controlado por Moscou. Durante a viagem, houve também uma violenta demonstração anti-americana na capital. Muitos daqueles que trabalhavam para o Knightley Floyd achavam que ele tinha sido organizado pelo próprio Bernays. Ele também criou uma falsa agência de notícias independentes na América, chamada Agência de Informações da América Central, que bombardeou a mídia americana com editoriais, dizendo que Moscou estava planejando usar a Guatemala como a área de desembarque para atacar a América. Tudo isso teve o efeito desejado. Na Guatemala, o regime de Jacob Arbenz se tornara cada vez mais comunista após seu início em 1951. Comunistas no Congresso e em altas posições do governo controlam grandes comitês, grupos de trabalhadores e camponeses. Em instalações de propaganda, eles se agitam e fazem demonstrações contra países vizinhos dos Estados Unidos. O que havia de novo no que Bernays fez é que ele trouxe essa ameaça à nossa costa para a Guatemala. Pela primeira vez nós vimos comunistas a algumas centenas de milhas de Nova Orleans, os quais de Bernays nos fez acreditar que era uma ameaça para nós, que haveria um posto avançado soviético na nossa costa. Mas o que Bernays estava fazendo não era simplesmente manchar o regime de Arbenz. Isso era parte de um plano oculto. O presidente Eisenhower concordava que a América deveria derrubar o governo de Arbenz, mas em segredo. A CIA foi instruída a organizar um golpe. Trabalhando com o Knightley Floyd, a CIA treinou e armou um exército rebelde e encontrou um novo líder para o país chamado. O agente da CIA encarregado era Howard Hunt, um dos futuros espiões do Watergate. O que queríamos fazer era uma campanha de terror para assustar principalmente Arbenz, assustar seu exército, parecido com a forma como os bombardeios Stuka da Holanda aterrorizavam o povo da Holanda, Bélgica e Polônia no cenário da Segunda Guerra, deixando todo mundo paralisado. Enquanto aviões guiados por pilotos da CIA jogavam bombas na Guatemala, Eduardo Bernays se ocupava de sua campanha de propaganda na mídia americana. Ele estava preparando o povo americano para ver isto como uma libertação da Guatemala por combatentes da liberdade e pela democracia. Ele entendia perfeitamente que o golpe aconteceria quando o público e a imprensa, quando a situação permitisse que um golpe acontecesse, e ele criou esta situação, esta condição. Ele tinha total consciência do que ele estava ajudando a criar ali, em termos de golpe. Mas ele estava reformulando a realidade e reformulando a opinião pública de uma maneira antidemocrática e manipuladora. Em 27 de junho de 1954, o coronel Arbenz deixou o país e Armas chegou como novo líder. Em meses, o vice-presidente Nixon visitou a Guatemala. Em um evento preparado pelo Departamento de Relações Públicas da Knightley Floyd, ele mostrou pilhas de livros marxistas que ele disse ter sido encontrado no Palácio Presidencial.
É a primeira vez na história do mundo que um governo comunista foi derrubado pelo povo. E por isso, congratulamos você e o povo da Guatemala pelo apoio que deram. E temos certeza que sob a sua liderança, apoiada pelo povo, que eu encontrei a centenas em minha visita à Guatemala, que a Guatemala está entrando em uma nova era, na qual haverá prosperidade para as pessoas, junto com liberdade para as pessoas. Muito obrigado a você por nos deixar ver esta exibição do comunismo na Guatemala. É hora do jantar. Vejo que a mãe trouxe sobremesas, bolinhos de banana e gengibre. Mais uma das muitas maneiras de preparar este nutritivo alimento. Agora que você viu de onde veio as bananas antes de chegarem em sua mesa, terminamos nossa jornada à Terra das Bananas. Esperamos que tenham gostado da viagem. Sabemos que você gostou das bananas. Bernays manipulou o povo americano, mas ele o fez porque acreditava, assim como muitos outros à época, que os interesses do mundo dos negócios e os interesses da América eram inseparáveis, especialmente quando diante da ameaça do comunismo. Mas Bernays achava que explicar isso racionalmente ao povo americano era impossível, pois eles não eram racionais. Em vez disso, deveria-se tocar seus medos interiores e manipulá-los no interesse de uma verdade maior. Ele chamou a isso de construção do consentimento. Ele estava fazendo isto com o modo de vida americano, ao qual ele era devotado, sinceramente devotado. Mas, ainda assim, ele achava que as pessoas eram realmente muito estúpidas. E esse é o paradoxo. Se você deixa as pessoas cuidarem de si, mas as forças a escolher o que você quer que elas escolham, mesmo que sutilmente, bem, então não há mais democracia. É outra coisa, se está dizendo o que fazer. É aquela velha coisa de autoritarismo. Mas a ideia de que era necessário controlar o sentimento da população no interesse de lutar na Guerra Fria começou a se enraizar em Washington, principalmente na CIA, que levaria isso muito adiante. Eles estavam preocupados com a possibilidade e estavam fazendo isso para alterar as memórias e sentimentos das pessoas, com o objetivo de produzir cidadãos mais controlados. Isto era chamado de lavagem cerebral. Psicólogos na CIA achavam que isso era realmente possível e tentariam fazê-lo. O cenário do ser humano como sendo construído em algum momento em particular sugere que há muitas vulnerabilidades em cada ser humano e que essas vulnerabilidades podem ser manipuladas para programar alguém para que se torne algo que eu quero que ele seja e que elas não querem. Que você pode manipular as pessoas dessa maneira, que elas podem ser autômatos, se você quiser, para qualquer propósito. Esse é o cenário que as pessoas pensavam ser possível. Nos anos 50, a CIA investiu milhões de dólares em departamentos de psicologia da Universidade da América. Eles estavam financiando sobre a alteração e controle de impulsos internos dos seres humanos. O mais notório destes experimentos foi feito pelo líder da Associação de Psiquiatras da América, Dr. Erwin Cameron, como tantos psiquiatras da época. Cameron achava que dentro dos seres humanos haviam perigosas forças ocultas que ameaçavam a humanidade. Mas ele pensava ser possível não somente controlar estas forças, mas removê-las de fato.
Eles pensavam que a psiquiatria deveria não somente se concentrar em pessoas doentes e em perturbações mentais, mas que também deveria atuar junto ao governo, que os políticos deveriam ouvir os psiquiatras, que eles deveriam estar nos parlamentos e dirigir e monitorar as atividades políticas, porque eles conhecem de maneira racional e científica o que é bom para as pessoas. Cameron instalaram uma clínica em um hospital de Montreal chamado Allen Memorial. Ele fechou faz tempo. Cameron cuidava de pacientes que sofriam de muitos problemas mentais diferentes. Sua teoria é que estes problemas resultavam de memórias perdidas ou reprimidas, mas ele era impaciente com a ideia de descobri-las pela psicoterapia. Em vez disto, eles simplesmente as retiraram. Cameron usou drogas, incluindo LSD, e a técnica ECT, eletroconvulsoterapia, era usado comumente na época para aliviar a depressão, mas Cameron iria usá-la de maneira nova para produzir pessoas novas. Ele estava realmente usando isto para mudar funções fundamentais do indivíduo, para alterar suas memórias, seu modo de se comportar. Eu acho que a certo ponto ele disse que simplesmente apagaria tudo de seu passado, de maneira que você teria um quadro em branco, no qual você poderia gravar novos modos de se comportar. Por isso ele usou doses massivas de choques. Pessoas as recebiam muitas vezes por dia. E abusando das sessões com centenas de eletrochoques, de maneira que eles simplesmente eram reduzidos a um tipo de estado vegetativo. Eu não me lembro do que aconteceu comigo. Eu fui apresentado ao Dr. Cameron. Eu não me lembro do Dr. Cameron. Não me lembro de nada daquilo. Eles me levaram para o que chamavam de sala do sono e me davam todas aquelas sessões de eletrochoque. Aí megadoses de drogas e LSD e tudo aquilo, e eu não lembro de nada disso. Nada da época do Allen Memorial. Ou da minha vida antes daquilo, tudo se foi, sumiu. Então, tendo desmanchado a pessoa, ou a rebaixado a praticamente nada além das funções essenciais do corpo, em termos de respiração ou coisas dessa natureza, ele então começava a alimentar esses indivíduos com coisas positivas, de maneira que o cérebro seria programado de uma maneira positiva, para que o indivíduo fosse completamente alterado. Então ele colocava aquelas fitas sobre os nossos travesseiros, chamadas de guias psicológicos. Ele colocaria isto ou o que quisesse colocar de volta ao nosso cérebro vazio, como um programa. E as pessoas como eu acordavam como outras pessoas, eu acho. Na verdade, os experimentos de Cameron foram um desastre completo. Tudo que ele conseguiu produzir foram dezenas de indivíduos sem memória, e com a habilidade para repetir a frase "estou em paz comigo mesmo". E isso não era um caso isolado. Quase todos os experimentos que a CIA financiou fracassaram igualmente. Apesar de suas ambições, os psicanalistas americanos estavam começando a descobrir o quanto é difícil entender e controlar as operações internas da mente humana. Ele estava, na verdade, caçando fantasmas, ou ilusões, se você preferir, de que a mente humana era mais suscetível à manipulação a partir de fora.
por fatores externos à sua natureza. Nós descobrimos que o ser humano é uma coisa extremamente complexa. Não há soluções simples. Mas você tem de lembrar que aquela era uma época muito estranha. Os psicanalistas chegaram ao poder na América por causa de sua teoria, de que sabiam controlar as perigosas forças dentro dos seres humanos. Mas agora os psicanalistas estavam diante de um fracasso imenso, que levaria as pessoas a questionar suas próprias bases de suas ideias. Começando em Hollywood. A indústria cinematográfica ficou fascinada com a psicanálise, e Anna Freud tinha uma influência poderosa em muitos dos analistas de Los Angeles. Eles trataram artistas, diretores, chefes de estúdios. Um dos mais destacados deles era o amigo próximo de Anna Freud, Ralph Greelson. Nos anos 60, a mais famosa estrela do mundo pediu ajuda a Greelson. Marilyn Monroe sofria de ansiedades, tendo se tornado viciada em álcool e drogas. Quando eu ia jantar, lá estava Marilyn Monroe. Eu fiz um filme com ela chamado A Malvada. Era um jantar com Ralph Greelson? Sim. Só que Ralph estava tentando ensiná-la. Romy was trying to show her that a maneira que uma vida em família deveria ter. Então nós estávamos passeando e eu disse: que diabos você está fazendo? Digo, você nunca jantou comigo? E ele disse: você não estava tão doente? E eu disse: Ele disse que a criança não tinha nenhuma referência. Em outras palavras, ela não sabia o que deveria fazer. O que Greelson fez foi seguir a teoria de Anna Freud. Se Marilyn Monroe pudesse ser ensinada a se conformar com o que a sociedade considera um padrão de vida normal, isso ajudaria seu ego a controlar suas ansiedades destrutivas internas. Mas Greelson levou isto a um extremo. Ele convenceu Monroe a se mudar para uma casa próxima, decorada como a dele. Ele a levou então a essa própria vida de família que ele, sua esposa e filha simulavam ser a família de Monroe. O próprio Greelson se tornou o modelo da conformidade. Então esse alguém que ela achava importante e que ela idealizava, se ele se mostrasse uma figura paterna gratificante, seu ego seria beneficiado. Essa era a técnica. Sua esposa e filha, todos estavam envolvidos. Eles estavam fortalecendo sua personalidade, fortalecendo sua mente, fortalecendo o agente que controlava a vida interna, diante das adversidades, diante da carência, diante das frustrações excessivas, de maneira que Marilyn não seria mais uma pessoa desamparada, carente de amor. Ela teria amor suficiente. Mas apesar de seus esforços, Greelson não conseguiu ajudar Marilyn Monroe. Em 5 de agosto de 1962, ela cometeu suicídio em casa. O suicídio chocou parte da comunidade analítica, incluindo Anna Freud. E grandes figuras da vida americana, antes entusiastas da psicanálise, começaram a se perguntar como a psicanálise se tornara tão poderosa na América. Seria realmente porque era benéfica às pessoas? Ou tinha se tornado, na verdade, um tipo de constrangimento no interesse da ordem social? Entre os críticos incluía-se o ex-namorado de Monroe, Arthur Miller.
Minha divergência com tanto dessa psicanálise é com a visão preconceituosa de que o sofrimento é um erro, ou um sinal de fraqueza, ou mesmo de doença, quando na verdade as grandes verdades que conhecemos vêm dos sofrimentos das pessoas. Acho que o problema não é desfazer o sofrimento ou erradicá-lo da face da terra, mas fazê-lo se adequar em nossas vidas, em vez de tentarmos nos curar dele ou constantemente evitá-lo, ou evitar qualquer coisa que não seja aquela noção lobotomizada do que eles chamam de felicidade. Me parece muito mais uma tentativa de controlar o homem do que libertá-lo, ou de moldá-lo em vez de deixá-lo em paz. E isso é parte de toda a ideologia dessa época, em que o poder enlouqueceu. Ao mesmo tempo, lançava-se um furioso ataque à maneira que a psicanálise estava sendo usada pelas empresas para controlar as pessoas. O primeiro golpe veio com o best-seller, A Nova Técnica de Convencer, escrito por Vince Packard. Ele usava os psicanalistas, acusava-o de reduzirem o povo americano a marionetes emocionais, cuja única função era manter as linhas de produção em massa funcionando. Eles o faziam manipulando os desejos inconscientes das pessoas para criar desejos para cada nova marca ou modelo. Eles transformaram o povo em participantes involuntários no sistema de obsolência programada. O segundo golpe veio de um influente filósofo e crítico social, Herbert Marcuse. Ele foi treinado em psicanálise. Isso é uma maneira infantil de aplicar a psicanálise, que não leva em consideração a política sistemática de perda de recursos tecnológicos, de processo produtivo e de produção. Por exemplo, essa obsolência programada, ou na produção de inúmeras marcas e dispositivos, que são, no fundo, sempre os mesmos, a produção de inúmeros modelos de automóveis diferentes. Esta prosperidade, ao mesmo tempo, consciente ou inconscientemente, leva a um tipo de existência esquizofrênica. Acho que nessa sociedade uma quantidade incrível de agressividade e destrutividade é acumulada justamente por causa da prosperidade vazia, o qual simplesmente se rompe. A crítica de Marcuse não é simplesmente que a psicanálise tem sido usada para propósitos sombrios, é mais fundamental. Marcuse disse que a própria ideia de que você precisa controlar as pessoas é errada. Os seres humanos têm impulsos emocionais, mas eles não são inerentemente violentos ou ruins. É a sociedade que faz estes impulsos perigosos ao reprimi-los e distorcê-los. Anna Freud e seus seguidores tinham aumentado a repressão ao tentar fazer as pessoas se conformarem com a sociedade. Fazendo isto, eles tornaram as pessoas mais perigosas, não menos. Marcuse desafiava a ordem mundial e dizia que este é um mundo ao qual as pessoas não devem se conformar. Na verdade, as pessoas estavam se adaptando. Era algo corrupto, maligno e corruptor. Em outras palavras, ele mudou a fonte do mal, dos conflitos internos para a própria sociedade. Que a doença na sociedade está, na verdade, no social e não nas doenças dos seres humanos dela.
E se as pessoas não contestassem isso, então elas sentiriam de fato se submetendo ao mal. A psicologia moderna tem uma palavra que é mais usada, é a palavra desajustado. É o badalar da moderna psicologia, desajustado. É claro que todos nós queremos viver uma vida bem ajustada para evitar personalidades neuróticas e esquizofrênicas. Mas, enquanto estou finalizando, eu gostaria de dizer a vocês, com muita honestidade, que há algumas coisas em nossa sociedade e algumas coisas no nosso mundo, as quais eu me orgulho de ser desajustado. E clamo a todos os homens de boa vontade a serem desajustados a essas coisas, até que uma boa sociedade apareça. Devo dizer com franqueza que eu nunca tive intenção de me ajustar. A segregação racial e a discriminação. Nunca tive a intenção de me ajustar ao fanatismo religioso. E nunca tive intenção de me ajustar às condições econômicas que tomam das necessidades de muito para dar exuberância a poucos, deixando milhões de filhos de Deus sufocarem-se na cela rarefeita da pobreza no meio de uma sociedade de abundância. A influência política dos psicanalistas freudianos acabou. Eles eram agora acusados de terem ajudado a criar uma forma repressiva de controle social. Anna Freud e Dorothy Burlingham viveram na velha casa de Sigmund Freud em Londres. Em 1970, o filho de Dorothy, Bob, morreu vítima de alcoolismo. Em 1973, sua filha Mandy voltou para ainda mais análises com Anna Freud. Ela voltou para mais análises. Ela estava vivendo no Mansfield Gardens, na casa de Freud, onde eu acho que ela ficava quando não estava com o marido. E ela se suicidou, tomando uma overdose de soníferos. Na própria casa de Freud? Isso, na própria casa de Freud. Então, é óbvio que há muitas implicações que se pode tirar disto, eu acho. Que ela chegou ao fundo do poço ali. Apesar disto, parece ser um ato muito objetivo. Obviamente, suicídio é um ato muito politizado. E fazer isso na própria casa de Sigmund Freud é certamente diferente de fazer isso em Riverdale, em Nova York. No próximo episódio, vamos contar a história da ascensão ao poder dos inimigos da família Freud. Eles achavam que a maneira de construir uma sociedade melhor é deixá-la livre. Mas o que eles não sabiam era que a ideia de liberação daria aos empresários e políticos outra maneira de controlar o indivíduo, ao alimentar seus infinitos desejos. Someday you'll realize and pay for all those lies, then you'll know what it means to be blue.